Olá, bem-vindos. A gente está começando hoje uma série bem especial por aqui. A ideia é mergulhar nos textos da newsletter Critical Thinking Plus, do professor Júlio César da Silva, lá do LinkedIn. Isso. E a nossa missão é transformar essas análises, que às vezes são bem densas, né, sobre tecnologia, educação, numa conversa que seja acessível, mas sem perder o rigor. Exatamente. Este é o primeiro de 4 encontros sobre inteligência artificial e educação, com foco claro em IA generativa. E para quem quiser ir além, o canal já tem playlists sobre o tema e até uma sobre computação quântica. Vale a pena conferir. O texto de hoje é o IA Educação Parte 1, Sinergia e Limites. E a tese central é a seguinte: a IA generativa funciona melhor com o professor ali, mediando. Sabe, ele define os objetivos e o aluno usa a ferramenta para aprimorar o pensamento, não para terceirizar. E essa tese já parte de uma tensão que o artigo aponta muito bem. De um lado, você tem a promessa de aceleração da IA, e do outro, a gente tem a necessidade de tempo. Tempo para pensar, para errar, para aprender de verdade. A tecnologia quer correr, mas a formação precisa de calma. Ok, então vamos destrinchar isso aí. O texto sugere que essa parceria professor-aluno, IA, se apoia em alguns pilares, né? O primeiro é a ideia de usar a IA para ampliar o feedback formativo. Ou seja, o aluno pode pedir rascunhos, umas pistas para a máquina. Isso, mas esse é um ponto crucial e com um risco enorme, né? Na prática, a gente vê muitos alunos usando a IA não para ter pistas. Eles usam para ter a resposta pronta. Claro. E é aí que a orientação do professor se torna insubstituível. Ele precisa calibrar o desafio, sabe? Ensinar o aluno a pedir ajuda para pensar e não a pedir que a IA pense por ele. O que nos leva direto para o segundo pilar, que é a personalização. A IA pode, teoricamente, adaptar as explicações para cada aluno. Mas aí eu me pergunto, essa personalização não corre o risco de criar umas bolhas de aprendizado, onde cada um aprende de um jeito isolado e a gente perde a base comum? É uma preocupação super válida, e a resposta do texto é que o professor atua como âncora. A IA pode personalizar o caminho. O como? Exato, o como. Mas o professor define o destino e os critérios de chegada, que são os mesmos para todo mundo. A tecnologia vira um veículo customizado, mas o mapa continua sendo pedagógico. Faz todo sentido. E tem o terceiro pilar, que eu gostei do termo, redução do atrito cognitivo. É ótimo, né? Basicamente, deixar a IA fazer o trabalho repetitivo, tipo formatar referências, checar gramática, para que o aluno possa gastar energia no que realmente importa. Exatamente. E a chave para tudo isso funcionar, no fundo, está nos famosos prompts, o jeito como a gente pede as coisas para a IA. Assim. O artigo dá exemplos ótimos. Um prompt ruim para revisar um código de programação seria simplesmente melhore meu código. Genérico demais. É o equivalente a entregar um rascunho e dizer deixa isso bom. A pessoa vai mudar tudo com base no gosto dela e você não aprende nada com isso. Enquanto um bom prompt seria algo tipo: revise este código focando em colisões, complexidade e casos de teste, explicando os prós e os contras de cada sugestão que você der. A diferença é que um desenvolve o raciocínio, o outro só terceiriza a tarefa. Isso é fascinante, mas na prática não estamos pedindo que todo professor, que já tem uma carga de trabalho imensa, vire também um especialista em engenharia de prompts. Pois é, e essa é a objeção que o texto antecipa quando fala em ritmo sustentável. A ideia não é uma revolução da noite para o dia. Por isso, ele sugere 2 aplicações bem práticas. A primeira, comece com pouco. Escolha 1, talvez 2 usos da IA por bimestre. Um de cada vez. Isso. Por exemplo, usar como um tutor socrático que faz perguntas em vez de dar respostas. Isso, por si só, já é uma mudança gigante. E a segunda aplicação? Transparência didática. O professor precisa deixar claro quando e como a IA pode ser usada e, mais importante, exigir sempre uma etapa de validação humana. Tipo uma checagem. Uma checagem. Pode ser um teste, uma apresentação oral, uma revisão por pares. O objetivo é criar o hábito de validar o que a máquina entrega, sabe? Evitar a dependência cega. Então, no fim das contas,
A mensagem é que a IA não substitui, mas reposiciona o professor. Ele sai do centro do palco para virar um arquiteto da experiência de aprendizagem. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Se o papel do professor é cada vez mais esse, de projetar interações, de validar resultados, como isso redefine o que a gente entende por autoridade e especialidade de um docente na era da IA? É a grande questão que fica, e fica o convite para quem nos ouve acompanhar os próximos textos e análises desta série e, claro, ler o artigo completo na newsletter do professor Júlio César da Silva, lá no LinkedIn. Isso, e se essa conversa foi útil, curta, comente, compartilhe. O engajamento é o que move este projeto. Exatamente. As perguntas e críticas podem, inclusive, pautar o nosso próximo encontro. Esse diálogo com a comunidade é fundamental.